Arquivos extraterrestres. (2 de outubro de 1997). O Irangê Holanda, capitão reformado da Força Aérea, estava em sua casa em Cabo Frio. O ex-piloto e paraquedista havia se aposentado em 1992. Desde então, ele lutava contra uma doença. O coronel Holanda sofria de depressão crônica desde o início da década de 90. Na minha opinião, esse quadro depressivo foi causado por experiências que ele teve na Amazônia há muito tempo. Naquela noite, quando a filha de Holanda subiu as escadas para o quarto, deparou-se com uma terrível cena. Seu pai estava morto. Aparentemente, ele havia se enforcado. Seria um suicídio causado por uma doença mental? Ou por algo mais sinistro? Apenas 2 meses antes, o capitão Holanda fora entrevistado pelos ufólogos A.J. Gever e Marco Petit. Ambos estudam e documentam incidentes com OVNIs. O objeto foi em direção a Colares. Depois, subiu como se sobrevoasse a Amazônia em faixas. Eram naves inteligentes. Após 4 meses, recebemos ordens de abortar a operação. Alguns ufólogos acreditam que o capitão Holanda não se suicidou. Ele teria sido assassinado por revelar informações sobre aparições ufológicas, algumas supostamente fatais, ocorridas na Amazônia 20 anos antes. Ele foi testemunha como comandante da principal operação de pesquisa ufológica já feita no país. Coisas estranhas aconteceram e a Força Aérea não quis revelar. Eu não acredito em suicídio de forma alguma. A morte do Holanda, sem dúvida alguma, está conectada a acontecimentos extraordinários. Ele nos deixou uma mensagem muito clara. Estamos sendo visitados por OVNIs. O caso Roswell brasileiro. As aparições de OVNIs presenciadas pelo capitão Holanda tiveram início na ilha de Colares, na foz do rio Amazonas, no Brasil. Apesar de estar a apenas 2 horas da agitada cidade de Belém, Colares está anos distante em termos culturais e tecnológicos. São pessoas pobres, são pescadores e agricultores que levam uma vida muito pacata. Como a maioria dos brasileiros, os 2.000 habitantes de Colares são, em sua maioria, católicos. Mas o isolamento da ilha contribuiu para o surgimento de muita superstição. Acreditam que a ilha é misteriosa e que muitos fenômenos acontecem lá. Os moradores de Colares têm suas lendas e tradições. Emídio Campos Oliveira, de 71 anos, é um antigo morador da ilha. Há quase 30 anos, ele testemunhou uma série de eventos extraordinários que mudariam a vida em Colares para sempre. Depois que o feixe luminoso sumiu, tive uma sensação estranha. Senti uma coisa me queimando. Eu fui atingido aqui. A mancha era circular, era vermelha, com um ponto preto no meio. Tudo começou em uma noite quente de outubro de 1977. Às 23 horas, Oliveira preparava-se para dormir.
Ele recebeu um beijo de boa noite da mulher deitado na rede da sala onde costumava dormir. De repente, um feixe luminoso invadiu a sala. A luz vinha de cima e era tão potente que penetrou pelas telhas de cerâmica do teto. De repente, surgiu uma luz brilhante. Ela desceu do teto e atacou a minha coxa. Eu senti como se estivesse queimando minha coxa. A luz era muito forte. Era muito forte. Tão rápido quanto veio, a luz desapareceu. Incapaz de encontrar uma explicação para o que acontecera, ele voltou a dormir. Dias depois, por volta das 20 horas, Orivaldo Malaquias Pinheiro, então com 24 anos, preparava-se para pescar com um amigo. Eu estava na praia. Jogamos a rede, mas não conseguimos pegar nada. Como não deu nada no lance que a gente deu, Então, puxamos a rede e começamos a procurar outro lugar para jogá-la e pegar alguns peixes. Os pescadores esperavam calmamente pelos peixes. De repente, o amigo de Pinheiro notou uma luz voando baixo pelos céus. Não havia barulho e nem cheiro. Meu amigo olhou para o mar e viu a luz se aproximando do horizonte em nossa direção. Ficamos assustados e fomos embora correndo. Os dois homens correram para a cidade. Em estado de pânico, contaram aos outros moradores o que haviam presenciado. Então perceberam que não eram os únicos a testemunharem estranhas aparições. Outras 12 pessoas afirmaram terem sido perseguidas, caçadas e atacadas pelas misteriosas luzes. A dentista Lúcia Helena Marques foi uma das pessoas que avistaram as luzes em uma praia próxima. Estávamos todos no mercado e houve um alvoroço. Apareceu um objeto e todos correram para a praia. Vimos duas luzes fazendo manobras no ar. Quando uma luz acendia, a outra apagava. Continuaram fazendo aquilo como se sinalizassem algo. A luz vermelha acendia, depois a verde. As luzes vermelha e verde se alternavam e havia uma luz amarela no fundo. Então, simplesmente sumiram. Enquanto os moradores de Colares tentavam entender os acontecimentos, a 2 horas de distância, em Belém, o repórter Carlos Mendes, então com 25 anos, recebeu uma ligação em seu escritório. Recebi as primeiras informações pelo telefone através de pessoas ligadas à cidade. Pediram que o jornal fosse até lá, pois as pessoas estavam aterrorizadas com as aparições das luzes. Mendes, que trabalha no jornal O Estado do Pará, ligou para seu fotógrafo. Os dois homens foram para Colares na mesma noite. Ao chegarem, os homens foram interpelados pelos moradores que desejavam contar a história dos misteriosos raios luminosos. Alguns afirmavam terem sido feridos pelas luzes. Uma mulher estava em sua casa à noite quando de repente viu um clarão e percebeu que a luz brilhava sobre sua casa. O raio perfurou o teto e iluminou sua cama. A mulher contou que suas pernas e braços foram paralisados e no dia seguinte ela notou algo estranho em seu peito. Havia marcas em seu peito como se alguém o tivesse perfurado continuamente no mesmo local com um alfinete. Outras supostas vítimas relataram histórias parecidas.
Também afirmavam que enquanto estavam paralisados pela luz, sentiam que algo sugava seu sangue. O repórter Carlos Mendes nunca viu a luz pessoalmente. Ele não sabia se as histórias eram verdadeiras, mas percebia que o terror da população era real. Pude sentir o medo daquelas pessoas humildes. Era um sinal de que algo terrível estava acontecendo. Nos 2 meses seguintes, as aparições aumentaram e a população entrou em pânico. Mais de 80 pessoas reportaram terem sido atacadas por raios de luz. As histórias eram sempre as mesmas. As luzes desciam do espaço, sugavam as pessoas, as paralisavam e deixavam marcas. Atingiu essas pessoas, eles não conseguiam entender por que eles estavam sendo atacados. Não entendiam o porquê dos ataques, mas afirmavam terem sido atacadas com violência. Eu tentava entender o motivo dos acontecimentos e se as luzes realmente apareciam para aquelas pessoas. Os locais ficaram tão apavorados que muitas crianças e mulheres deixaram a cidade. Alguns homens acendiam fogueiras na praia e vigiavam durante a noite. Outros se trancavam em casa com medo dos ataques. Senti o medo das pessoas. Pude ver a sensação de pavor naquelas pessoas e percebi que aquilo era um pedido de ajuda. Parecia que alguém ou algo estava atacando a população de Colares. Mas ninguém sabia por quê. Setembro de 1977. O pânico tomara conta da remota ilha de Colares, 110 quilômetros ao norte de Belém. Dezenas de moradores afirmaram terem sido atacados por estranhas luzes emitidas por objetos não identificados nos céus. Na época, a doutora Velaide Carvalho, então com 24 anos, era a encarregada do posto de saúde local. Ela estava na ilha há apenas 6 meses. Naqueles últimos dias, a jovem médica viu um aumento no número de pacientes. Muitos declaravam terem sido feridos pelas misteriosas luzes. As pessoas não paravam de aparecer e comecei a me irritar, pois achava que era algum tipo de alucinação em massa, um delírio coletivo. Apareceram cada vez mais casos, mas permaneci cética, achando que todos haviam enlouquecido por alguma razão. Os sintomas examinados eram sempre os mesmos. Os pacientes exibiam queimaduras de radiação e estranhas marcas de perfuração. O médico Daniel Rebisso estudou os eventos de Colares. As marcas ficavam geralmente na altura do tórax. Havia marcas nos ombros, no peito, na coxa, na perna e geralmente as queimaduras eram pequenas. Não eram grandes, mediam no máximo 15 centímetros de diâmetro. A doutora Velaide observou pequenas papilas, como se fossem pequenas injeções no local das feridas. Segundo as vítimas, as queimaduras eram causadas quando a luz entrava em contato com a pele. Mas a jovem médica nunca vira feridas iguais àquelas. As marcas causadas pelas queimaduras ficavam pretas de repente, como se tivessem acontecido há 10 dias. Mas muitas vezes haviam sido feitas há apenas 10 minutos. Mas os casos mais graves ainda estavam por vir. Em setembro, ela examinou uma mulher cujos parentes afirmavam ter sido atacada dentro da própria casa por uma luz forte. Ela chegou carregada pelos familiares.
Já estava tendo espasmos, como se estivesse sofrendo um ataque cardíaco. Sua boca estava travada, os olhos fechados. Ela não apresentava nenhum reflexo. Carvalho tentou estabilizar a condição da mulher, mas não havia sinal de melhora. Eu não podia fazer mais nada. A única coisa que podíamos fazer era colocá-la em um carro, pois não tínhamos ambulância, e levá-la até Belém. Carvalho esperou por novidades sobre o estado da mulher. 5 dias depois, surgiu outro caso grave. Era uma mulher cujas testemunhas diziam ter sido atingida por um forte raio de luz no quintal de sua casa. Ela foi trazida por uma viatura em um estado de rigidez tão profundo que não pôde ser colocada dentro do carro. Ela veio deitada no banco de trás, com as pernas para fora da janela, pois não conseguiram dobrá-las. Carvalho também mandou essa paciente para a cidade. Logo, a médica recebeu notícias do hospital de Belém sobre suas pacientes. Ambas estavam mortas. Fiz uma solicitação para que determinassem a causa-mortes, para que a população soubesse o que havia acontecido. Mas a causa-mortes foi declarada como desconhecida. Carvalho não acreditava que sua paciente fora atacada por raios luminosos. Ela suspeitava que a crescente histeria das aparições causara um ataque cardíaco ou derrame. Com o objetivo de acabar com o pânico, Carvalho e outros oficiais da cidade pediram ajuda ao prefeito. Em setembro, o prefeito contatou o Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira, conhecido como Comar. Então, o Comar nomeou o capitão Yuranger Holanda para liderar uma equipe de oficiais da Força Aérea em uma investigação dos estranhos eventos da ilha. O repórter Carlos Mendes, que pesquisava os eventos em Colares à época, acredita que a equipe de Holanda foi enviada devido à intensa atividade de guerrilheiros comunistas na região. Segundo Mendes, a Força Aérea imaginava que as luzes fossem causadas por armas disparadas na selva e a missão de Holanda era encontrar os rebeldes. Acredito que o principal objetivo dos militares em Colares era descobrir se havia alguma atividade subversiva de agentes comunistas. Mas, se esse era o objetivo do projeto, ele recebeu um nome curioso. A missão do capitão Holanda foi batizada de Operação Prato. Rapidamente, uma equipe foi reunida. Penon Frias, com 37 anos na época, foi escalado como piloto. Havia suspeitas de que alguém estava violando o espaço aéreo brasileiro. Não sabíamos qual país, mas alguém estava violando nosso espaço aéreo. A Força Aérea tinha a obrigação de verificar o que estava acontecendo. No início de setembro, Holanda e sua equipe de oficiais, engenheiros e cientistas chegaram em Colares. Os homens levantaram abrigos e armaram telescópios e câmeras próximo à praia. Eles conduziram as atividades na frente da população, esperando que isso desse fim ao medo que tomara conta da ilha. Quando chegamos em Colares, a cidade estava em pânico. A população não dormia de medo. Nós tentamos acalmá-los, principalmente as pessoas mais idosas, que haviam sido atingidas pelas luzes, mas não conseguimos. Uma vez em Colares, a equipe da Operação Prato tentou coletar o maior número de informações. O capitão Holanda imediatamente foi visitar a doutora Adelaide. A comitiva da Força Aérea chegou às 6 da manhã. E a primeira coisa que me propuseram foi que eu começasse a dizer à comunidade que os pacientes que chegavam até mim haviam sido vítimas de uma histeria coletiva. Para a médica, aquele encontro era um primeiro sinal de que a Força Aérea não estava interessada em esclarecer os fatos, mas sim em cobri-lo.
ela se recusou a obedecer. Eu não podia enganar toda uma comunidade que esperava tanto de mim. Principalmente apoio e credibilidade. Holanda também falou com testemunhas locais, incluindo Emídio Campos Oliveira, na época com 48 anos. Um morador que fora atingido na coxa pelo raio luminoso. Eles vieram me ver, fotografaram o local onde fui atingido. Os únicos que viram minha marca foram as pessoas da Força Aérea. Eles viram a minha marca. As aparições continuaram nos 4 meses seguintes. A equipe do Capitão Holanda seguiu coletando informação das testemunhas e oficiais da cidade. O equipamento de vigilância funcionava 24 horas por dia. Mas a Força Aérea não revelou suas descobertas ao público. Quem acreditava que a Operação Prato ajudaria a revelar a verdade ficou desapontado. Em vez disso, alguns acreditavam que o caso seria acobertado. Em outubro de 1977, a Força Aérea Brasileira foi chamada para investigar estranhos acontecimentos em Colares. Moradores afirmavam terem sido atacados por OVNIs com potentes raios de luz. Após os encontros, algumas pessoas exibiam estranhas marcas de queimadura. Duas mulheres haviam morrido. O projeto Operação Prato, sob comando do capitão Uirangê Holanda, coletava informações das misteriosas aparições. Os militares não levaram armas para Colares. Suas armas eram máquinas fotográficas, muitas máquinas fotográficas. Durante 4 meses, Holanda e seus homens tiraram fotos e fizeram desenhos. Esses são os desenhos feitos pela equipe. Eles também entrevistaram os moradores, inclusive a doutora Velaide Carvalho. Ela tratara dezenas de pacientes que afirmavam terem sido atacados. Inicialmente, a médica não acreditava nas histórias, mas logo ela própria testemunharia uma aparição. Por volta das 18 horas, Carvalho voltava para casa, após seu turno no posto médico local, quando viu uma mulher desmaiar.